Salve, salve galeras, beleza? Então, eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. E a gente vai estar batendo um papo aqui agora, né? Sobre as noções básicas da óptica geométrica. Considere essa aqui uma daquelas primeiras aulas de óptica que você tem aí na escola, tá bom? Bom, olha só, eu quero te falar aqui, nesse momento, um pouquinho sobre a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à visão. Mas antes, deixa eu te pedir aí, claro, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no meu canal, dá aquele joinha aí, beleza? E claro, continua sempre aqui acompanhando a gente. Bom, vamos lá? Olha só que bacana, hein? Então, o nosso tema de hoje é a óptica geométrica. Vamos conversar. Óptica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à visão. Só que a gente só consegue enxergar as coisas que emitem luz para nós, tá bom? Então é por isso que nós costumamos dizer que existem as fontes de luz que emitem luz própria, fonte de luz primária, e fontes de luz que emitem luz secundariamente, fontes de luz secundária, foi o que eu disse. Bom, agora vamos lá, hein? Por exemplo, se eu pensar numa lâmpada acesa, ela é uma fonte primária, ela emite luz própria. Se eu pensar em uma parede comum, né? Ela vai emitir luz secundariamente. Como? A luz do sol, a luz da lâmpada bate na parede e volta no meu olho, por reflexão. Bom, eu quero então que você entenda que nós só conseguimos enxergar aquilo que emite luz. Pronto, não vamos complicar as coisas. Bom, e aí dentro da ótica a gente classifica 3 tipos de ótica, 3 momentos para estudar esse comportamento da luz. O primeiro momento a gente chama de óptica geométrica, que é justamente isso aqui que a gente vai conversar, pelo menos essa parte inicial. É quando a gente trata a luz como se fosse um agente, uma ferramenta das aulas de geometria. Legal? Daí o nome, né? Óptica geométrica. Bom, a gente também tem a óptica fisiológica, que é aquela aliada à biologia e estuda o comportamento do nosso olho diante da luz, né? Aí é aquele momento onde a gente conversa um pouquinho sobre as famosas lentes de óculos, lentes de contato para corrigir miopia, hipermetropia, essas coisas. Bom, e a terceira a gente chama de óptica física ou óptica ondulatória. E aí é onde a gente bate um papo um pouquinho mais aprofundado sobre, digamos, a natureza da luz. Legal? Bom, eu estou fazendo a primeira parte, óptica geométrica. Óptica geométrica, então eu vou falar da luz como se fosse uma ferramenta de geometria. Professor, então você está querendo dizer que eu vou ter que saber geometria? Vai. Para entender toda a óptica geométrica, além dos conceitos de física que você é apresentado durante as aulas, é importante você ter noção de uma trigonometria básica, beleza? Seno, cosseno, tangente, aquelas razões trigonométricas, teorema de Thales, semelhança de triângulos, tudo isso vai te ajudar pra caramba. Isso é importante. Bom, mas vamos lá, né? Vamos começar. Antes de correr, a gente aprendeu a engatinhar. Olha só que legal. Bom, as noções básicas são as seguintes. Você falou, professor, que nós vamos trabalhar com a luz como se ela fosse um agente geométrico, uma ferramenta das aulas de geometria. Exatamente. É por isso que nas aulas de ótica a gente costuma tratar a luz como se fosse uma retinha, ou melhor, um segmento de reta, um pedaço de reta. Eu queria que você imaginasse aqui no meu desenho, né? Temos um observador, um olhinho, isso aqui é um olhinho, legal? Coloca aí nos comentários se você conseguiu interpretar de cara que isso aqui é um olhinho ou não. Olha só, isso aqui então é um olhinho onde eu tenho uma vela acesa, uma fonte de luz primária, né? Está emitindo luz própria, e a chama dessa vela então, ela está mandando luz para o olhinho dessa pessoa. A gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética tridimensional, né? Assim, então ela se espalha para todos os cantos do ambiente. Só que para entender determinados fenômenos eu não preciso pensar na luz como um todo. Só um pedacinho da luz já me serve. Raio de luz, é isso que eu representei. Então toda vez quando a gente quiser representar o raio de luz, nós vamos desenhar um segmento de reta com uma flechinha, uma pontinha de flechinha no meio dele. Legal? Foi o que eu fiz ali. Às vezes, para entender determinados fenômenos, a gente precisa pegar um conjunto de raios de luz. Esse conjunto de raios de luz a gente chama de feixe de luz ou pincel de luz. Aqui na minha representação eu tenho um conjunto, 3 raios de luz. Esse é o famoso feixe de luz paralelo. Legal? Esse então é chamado de feixe de luz ou pincel de luz paralelo. Quando a gente fala que os feixes, que os raios de luz chegam em um ponto comum, a gente diz que eles são feixes de luz que são do tipo convergente. A palavra convergir significa ir para um ponto comum. Então, convergente significa que os raios de luz vão para um ponto comum. Legal?
Bom, e nós temos também o caso onde os raios de luz eles fogem de um ponto comum, eles se espalham. Nesse caso a gente vai dizer que a gente está diante de um pincel de luz ou um feixe de luz divergente, ok? Aí eu brinco assim, se é para ver gente, então tem que se espalhar, divergente. Se é para ver gente, eu vou espalhar, legal? Bom, aí galera, agora que a gente tem essa ferramenta na mão e alguns conceitos a mais, a gente pode falar das 3 regrinhas que nos guiarão ao longo de todo o estudo da óptica geométrica. São chamados de princípios básicos da óptica geométrica, e são 3. O princípio da propagação retilínea, que fala que em um meio homogêneo, transparente e isotrópico, a luz se propaga em linha reta. Não vamos complicar? Em um mesmo meio, se ele for transparente, ou seja, permite a passagem de luz com certa facilidade, então eu vou dizer que a luz naquele meio não vai curvar. É isso. A luz se propaga em linha reta. Então a gente sempre vai representar a luz através de uma retinha. É isso que eu estou tentando te dizer. Esse princípio, num primeiro momento, parece bobo, parece ridículo, mas galera, em um próximo vídeo eu vou mostrar para você 5 aplicações sensacionais que envolvem esse princípio, legal? Bom, o segundo princípio da óptica geométrica, segundo é assim, não assim, né? O segundo princípio da óptica geométrica é chamado de princípio da reversibilidade. Ele tem uns dizeres meio complicadinho, que fala que a luz não depende da trajetória, do sentido, da direção. Tá, a definição, né, a forma de enunciar o princípio causa mais pânico do que ajuda. O que eu quero te explicar é o seguinte. Imagina que aqui seja um espelho desse que a gente tem em casa, espelho do guarda-roupa, espelho do banheiro, a gente chama de espelho plano. E nós temos 2 pessoinhas. As 2 pessoinhas, A e B, são 2 observadores e, ao mesmo tempo, fonte de luz secundária, óbvio. Bom, eu queria que você lembrasse que a pessoa A emite luz que bate no espelho e a luz reflete voltando para a pessoa B. Então, a pessoa A emite luz, vai no espelho até a pessoa B. Legal? E é por isso que a pessoa B vê a pessoa A. Porque a luz chega até o olhinho de B. Legal? Agora, a mesma trajetória pode ser feita também pelo raio de luz emitido por B. O B está emitindo luz que bate no espelho e volta para o olhinho de A. Ou seja, a mesma trajetória pode ser indicada para representar 2 sentidos, o de A para B ou de B para A. Esse é o princípio da reversibilidade. Você já deve ter percebido que você, em um carro, consegue conversar mesmo no banco de trás com o motorista que está lá na frente, através do espelho retrovisor, porque vocês olham um nos olhos do outro. Legal isso, né? É a reversibilidade em ação. Bom, e por último, o terceiro princípio é chamado de princípio da independência. É o princípio que fala para nós que se eu tiver o encontro de 2 raios de luz, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Nada, não acontece nada após esse encontro. Eu digo para você que esse princípio é um dos princípios talvez que mais vão nos causar alguns probleminhas lá na frente se você não internalizar a existência dele, tá? Então vale lembrar. Ele fala o seguinte, imagina uma lanterna, sim, isso é uma lanterna, coloca aí nos comentários se você entendeu que isso é uma lanterna. Olha só que bacana, isso é uma lanterna, está disparando um raio de luz. Aqui é uma segunda lanterna, está disparando um segundo raio de luz. E aí, sabe o que acontece depois do encontro das 2? Nada, cada uma continua a sua vida, uma não interfere na trajetória da outra, então cada um segue seu rumo, legal? Esse é o princípio da reversibilidade. Galera, então é o seguinte, hein? Em um próximo momento eu vou trazer um vídeo aplicando esses princípios para você. Se você quer ver esse tipo de vídeo, coloca aí nos comentários para mim, legal? Galera, mais uma vez, peço seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal. Valeu!